Fala, torcedor do Flusão, bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do Fluminense, quarta-feira agitada. O pessoal aqui do Sport TV trazendo atualizações aí, notícias sobre o Nino, John Arias, nomes especulados no Fluminense. O Palmeiras também está de olho nesses dois jogadores. Vamos entender um pouco mais aí essa situação. Já deixar os créditos, Sport TV, e tem também um trecho do pessoal da Placar TV. Créditos também a Placar TV. Deixa o like para estar fortalecendo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, mas agora bora acompanhar aqui as informações do Fluminense. Papo sobre negociações também o nosso companheiro Juliano Lima, que está lá nas Laranjeiras e atualiza o lado tricolor dessa história. Boa tarde, Juliano. Tudo bem, Plácido? Boa tarde para você, para o Vini, para todo mundo que acompanhou o Taon. Eu estou aqui nas Laranjeiras, como você disse, aqui no campo e bem pertinho ali do acesso da sala do presidente Matheus Montenegro, porque é uma manhã agitada aqui no Fluminense. A gente está falando de dois jogadores, campeões da Libertadores em 2023, o John Arias e também o Nino. Os torcedores idolatram muito os dois. E eu até perguntei para alguns torcedores aqui, Plácido e Vini, também em relação ao que os torcedores estão achando dessa possibilidade. E ficou bem dividido, viu? Tem gente que diz, John Arias, pô, deu o título 23 pra gente da Libertadores, tá tudo certo, é muito caro, acho que não vale a pena. Tem gente, não tem como, ele prometeu na coletiva de despedida que voltaria ao Fluminense. O Nino a mesma coisa, muito dividido, a opinião tanto de um torcedor quanto do outro, muito dividido se o Nino deveria ou não voltar ao Fluminense. Bom, o lado do Fluminense é o seguinte, vamos começar então pelo John Arias. A proposta é muito alta, como o Plácido disse, 154 milhões de reais. Tem uma cláusula de preferência. Quando o Fluminense vendeu o John Arias para o Wolverhampton da Inglaterra, o Fluminense colocou uma cláusula de preferência. Se o John Arias voltasse para o futebol brasileiro, tivesse interesse em voltar ao futebol brasileiro ou proposta do futebol brasileiro, a preferência é do Fluminense. Essa cláusula está valendo, o Fluminense pode exercer essa cláusula, são 3 dias de prazo, mas o prazo termina hoje. Tem 3 dias que o Fluminense recebeu essa carta do clube inglês falando sobre a oferta do Palmeiras. Então o prazo termina hoje, no final do dia. Então o Fluminense tem até o final do dia para decidir se vai ou não pelo menos igualar a proposta pelo John Arias. E a situação que a gente tem aqui é a seguinte, olha, o Fluminense tem como prioridade um camisa 9, é a prioridade do Fluminense. O John Arias não é um camisa 9, ele joga pelo lado, isso pesa. Outra coisa, a oferta, o valor, com o pé no chão, o Fluminense está analisando uma operação para tentar igualar essa proposta, mas é bem difícil, porque o Fluminense tem essa prioridade de um centroavante. Mas está analisando, não tem nada oficial, o Fluminense ainda não se manifestou. O presidente Matheus Montenegro não vai se manifestar nesse momento. Eu tentei falar com o Mário Bittencourt, não consegui. O Mário Bittencourt agora, que era ex-presidente do Fluminense, agora é diretor-geral do Fluminense, participa das decisões, mas ele também não vai falar sobre isso. Então o Fluminense está tendo muita cautela em relação ao John Arias. Então a resposta tem que sair hoje. Tem o Boanga também, o jogador francês, que o Fluminense está interessado, que está no Los Angeles FC, que é um centroavante. Então o Fluminense está analisando o que vale e o que não vale a pena, mas está realmente uma cautela em relação ao John Arias. O Nino é um caso diferente, porque o Nino não tem essa história de cláusula de preferência. Quando o Nino saiu do Fluminense no início de 2024, conquistou a Libertadores e saiu no início de 2024, o Fluminense não colocou essa cláusula de preferência com o Zenit da Rússia. Então não tem essa história. Mas quando o Nino saiu, ele fez um acordo verbal com o Fluminense dizendo que voltaria ao Fluminense caso fosse desejo de voltar ao futebol brasileiro, naquele momento ou no momento oportuno, voltaria para o Fluminense. Ele tem um acordo com o Fluminense verbal, tá? O Fluminense fez uma proposta para ele no início do ano, o Zenit não quis, está esperando até maio, quando o Zenit topa conversar com o Fluminense. Então, o Fluminense está confiante com o Nino para o meio do ano. Eu volto com você, Vini. Valeu, Júlio. É isso aí, torcedor do Flusão, as informações do Fluminense, pessoal do Sport TV trazendo aí atualizações, informações, falando aí sobre o Arias e o Nino e também um trecho aí do pessoal da Placar TV. Deixar os créditos aqui mais uma vez. O pessoal falando aí sobre esses dois jogadores. O Palmeiras está tentando ali a contratação do Arias, já fez uma proposta oficial. E o Fluminense, né, que tem essa preferência, né, uma possível volta do Arias ao futebol brasileiro, mas aí teria que cobrir a oferta do Palmeiras. E eu acho que não seria um bom negócio, né? O Fluminense foi até citado aí no vídeo, né? Vendeu o Arias há 6 meses atrás por 17 milhões de euros e comprar ele por esse valor agora, né, que o
o Wolverhampton está pedindo não seria um bom negócio para o Fluminense. O Arias é um grande jogador, é ídolo do torcedor do Fluminense, ganhou aí títulos, Libertadores, mas seria uma loucura, né, pagar aí esse valor pelo Arias, já que há 6 meses atrás, né, o Fluminense vendeu por 17 milhões e agora comprar ele por 25 milhões é um negócio aí, para mim, né, acredito que não seria um bom negócio. Mas é aguardar as próximas informações. O Fluminense tem até hoje, né, para cobrir aí essa oferta. O prazo era de 3 dias, como foi ali no domingo, né, que o Palmeiras fez a oferta. O Fluminense já foi comunicado imediatamente, mas aí agora é aguardar. O prazo é hoje que se encerra e o Arias pode estar aí voltando para o Brasil, mas para jogar no Palmeiras, né? Vamos aguardar as próximas informações. O Nino também é outro jogador que o Fluminense tem o desejo, né, de contratar, de repatriar. A informação aqui do GE, né, tem até uma matéria que o Fluminense mantém aí o interesse em Nino e acredita que o Zenit não venderá o zagueiro nesta janela. Com o Palmeiras de olho no zagueiro, o Fluminense volta a fazer contato com o Zenit e recebe informação de que o atleta não será liberado antes do fim do campeonato russo. O Palmeiras, que está tentando de todo jeito, de toda maneira contratar o Nino, chegou até a enviar, né, um emissário a Abu Dhabi, onde o Zenit disputa aí torneio amistoso, mas o Fluminense continua na briga para acertar com o zagueiro de 28 anos que deixou o clube no início de 24, né? É aguardar e ver também, né, se o Nino, se o Arias querem mesmo, se tiverem dispostos, né, a voltar aí para o futebol brasileiro, se eles querem jogar pelo Fluminense. A gente sabe muito bem como que funciona nesse mundo do futebol. Às vezes o jogador fala uma coisa, mas o que vale ali é a grana, né? O time que fizer uma oferta ali maior acaba levando a melhor. É assim que o mundo do futebol funciona, né? O Palmeiras está fazendo uma oferta muito alta ali pelo Arias. Do Nino eu não fiquei sabendo, né, dos valores, mas do Arias ali um valor na casa dos 150 milhões de reais é muita grana, muito dinheiro aí para o Fluminense pegar, né, e cobrir essa oferta. Mas é aguardar as próximas informações aí, que seria 2 grandes contratações para o Fluminense, isso eu não tenho dúvida, né? Mas só que é um negócio aí bem caro. Vamos aguardar. Tem uma informação aqui sobre o Buanga, que está na mira do Fluminense. O Fluminense ficará com uma matéria aqui, né? Com o Buanga na mira, Fluminense ficará com 4 centroavantes. Uma pergunta aqui. Entenda os planos, né, do Fluminense. O Flusão que negocia com o Buanga, negocia a contratação do atacante. A chegada de um novo nome para a reposição deve abrir caminho para o clube negociar Everaldo. O Atlético surge aí como principal interessado no atual camisa 9. Tanto o staff do jogador quanto o clube entenderam aí que a saída é o melhor caminho. A relação desgastada aí com a arquibancada dificulta a recuperação do atleta. Com Cano no departamento médico, Everaldo e John Kennedy são os únicos nomes da posição disponível para Zubeldia. Negociar o jogador antes da chegada de um reforço deixaria o trabalho exposto com o John Kennedy, caso John Kennedy sofra algum problema físico ou eventual suspensão. O treinador argentino afirmou em 25, né, que não cogita montar uma equipe sem um jogador de referência no ataque, por isso o avanço de uma negociação está atrelado aí à conclusão da outra. A diretoria tricolor tenta fechar aí a contratação o mais rápido possível para avançar na definição do elenco aí para essa temporada. Esse jogador aí, né, que o Fluminense está interessado, o Buanga, os números dele são muito bons, mas é aguardar aí as próximas informações. Deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like para estar fortalecendo. Valeu e até o próximo vídeo.